Amém, amados. Glória a Deus. Esse é um culto da família. Mas não é mais um culto da família. Esta, com certeza, é uma noite que Deus preparou para falar com você. Amém? E eu queria que você fechasse os seus olhos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Eu queria pedir a alguém que trouxesse água. Normalmente eu não bebo água, mas eu já estou com sede. Aleluias. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Amém. Ó Deus santo e amado, nessa noite nós nos alegramos por estar na Tua presença. Tu és grande, Senhor, Tu és santo. Como nós cantamos aqui, o Senhor é o leão da tribo de Judá. E quando o Senhor ruge, Deus, tudo aquilo que nos impede de chegar à Tua presença estremece, cai por terra. E nessa noite eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos leve para mais perto do Senhor. Que possamos aqui nessa noite deixar a Tua palavra cair no nosso coração. E que ela possa, ó Deus, brotar e dar frutos. Em nome de Jesus, para que a nossa vida seja transformada, edificada, ó Deus, santificada pelo Senhor. Ó Deus, que essa noite seja uma noite de salvação, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus, resgata, ó Deus, vidas que precisam e que carecem, ó Pai, de ouvir do Teu amor e de quem Tu és. Em nome de Cristo Jesus, eu oro a Ti, ó Deus. Amém e amém. Abra sua Bíblia comigo em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Abacuque 2:4, nós vamos estar lendo só a parte B deste versículo, amém? Difícil aí, irmãos? Abacuque, hein? Nossa, Abacuque é um livro bem pequenininho. Às vezes é difícil de achar, mas ele está aí entre Gênesis e Apocalipse, você vai achar, viu, querido? Amém. Persevera na fé, viu, irmãos? Porque é disso que Abacuque fala. Abacuque 2:4. A parte B do versículo diz assim: mas o justo viverá por sua fé. Você pode repetir isso comigo? Mas o justo viverá por sua fé. Mais uma vez. Mas o justo viverá por sua fé. Pois muito bem, queridos, em um tempo de tanta incredulidade que a gente tem vivido e tanta dureza no coração de tanta gente, não é verdade? É tempo de nós proclamarmos a verdade do Senhor. É tempo de nós pregarmos a palavra, porque a palavra nos diz, a mesma palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E é por isso que nós pregamos. É por isso que nós temos que reafirmar as verdades grandiosas do que Deus tem para nós. E uma dessas verdades foi relatada a Abacuque. E Abacuque escreveu essa verdade. E ele disse, olha, o justo viverá por sua fé. Ou o justo viverá pela fé. Aleluias. E aí você pode me perguntar assim, mas pastora, a gente está num culto da família. A palavra não tinha que ser assim no contexto familiar, né? A gente não tinha que falar sobre marido, esposa, criação de filhos, relacionamento. Queridos, mas eu quero te dizer uma coisa. O nosso Deus é um Deus relacional. E o nosso Deus é um Deus que olha você enquanto indivíduo. É certo que enquanto indivíduo, Ele te colocou para viver em família. Isso é certo. E o desejo de Deus, o interesse do Senhor sempre foi e continuará sendo o de alcançar o indivíduo. Ou seja, Deus deseja alcançar você. Você. Porque você é único para o Senhor. E você tem um valor imensurável para Ele. Eu amo dizer aquilo que a Bíblia já diz, que uma vida, uma alma para o Senhor vale mais do que o mundo inteiro. Então o interesse de Deus sempre foi e sempre será de resgatar a vida do homem como indivíduo. Mas para quê, pastora? Para
para ficar somente ele? Não. E é aí que está a grande questão. Deus não resgata a vida de um indivíduo para que ele viva como uma ilha e para que o evangelho chegue a ele por ali e fique parado, como se ele fosse uma represa. Não. Deus quer que nós fluamos, querido. Deus quer que de nós, essa verdade que vivemos pela fé, possa chegar à vida do outro. E esse outro, no caso hoje, é justamente a sua família. Aleluias. E eu vou repetir aqui: o justo viverá pela sua fé. Essa é uma verdade simples, mas poderosa. E ela é tão simples e tão poderosa que é difícil até para a gente explicar. Eu vou falar para os irmãos, viu? Eu fiquei a semana inteira, não vou usar essa palavra sofrendo não, porque eu não fiquei sofrendo, mas eu fiquei a semana inteira buscando do Senhor. Falei: Deus, o que o Senhor quer que seja falado às pessoas que estarão ali na tua igreja? E é tão difícil falar sobre fé, porque fé não é uma coisa que se explica só em conceito, você precisa vivê-la. Você precisa experimentá-la, você precisa aplicar. Aleluias. Em Romanos 1,17, Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele repete essas palavras de Abacuque. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 1, verso 17. Romanos 1,17. Paulo escreve assim: pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Mas pastora Valéria, como é que se procede a fé? O que eu preciso saber sobre a fé? Onde é que você quer chegar? O que Deus quer me falar? E como eu disse para vocês, a fé não é uma coisa que eu poderia explicar para vocês apenas num conceito. Eu poderia ir lá em Hebreus 11:1 e simplesmente dizer para os amados aqui qual é o conceito que a Bíblia nos traz a respeito de fé. Mas Deus, querendo ampliar o nosso entendimento nessa noite, me levou justamente a uma família que está lá em Gênesis, capítulo 12. Deus me levou justamente àquele que ficou conhecido como o pai da fé. Ele me levou justamente a Abraão, que na verdade era Abrão, e Sarai, que depois vieram a ser chamados de Abraão e Sara. Mas quando Deus os chamou, os nomes deles eram Abrão e Sarai. Abraão foi um homem que viveu entre 1500 a 2000 antes de Cristo. Ele era descendente de Sem, um dos filhos de Noé. Ele vivia junto ao seu pai Terá e era casado com Sarai. Diga-se de passagem, sim, Sarai era meia-irmã de Abraão. Sim, ela era meia-irmã dele e ele era casado com ela. Então, ele é escolhido por Deus para separar um povo. Deus queria separar um povo para ele. Então Deus vai lá no meio da parentela de Abraão, olha para aquele homem que vivia no meio de um povo, meio de uma família que era politeísta, ou seja, eles adoravam não um só Deus, mas vários deuses. Chega para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, verso 1, e diz assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar, Abraão. E eu farei de ti uma grande nação, te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Essa foi a promessa que Deus fez para Abraão. E é tão interessante que aqui a gente começa a ver por que Abraão foi chamado pai da fé. Coloque-se no lugar de Abraão. Você está no meio da sua família, no meio da sua parentela, confortável, porque
Os historiadores dizem que eles tinham muitos recursos, eles não eram uma família pobre. E Deus aparece para Abraão e diz: olha, sai da tua terra, sai no meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Queridos, quem teria coragem de deixar uma vida cômoda e seguir a um Deus que ele nunca tinha ouvido falar? Para ir para um lugar que ele nem sabia onde era? Simplesmente porque esse Deus apareceu para ele e disse: olha, vai que eu vou te mostrar. Amados, isso é fé. E a fé nos faz ouvir a voz do Senhor e nos movimentar em direção às promessas que Ele faz para nós. Esse é o início da nossa caminhada com Deus. Eu poderia dizer que é até o nosso primeiro amor. É tão interessante porque quando eu me lembro daquele dia em que Deus me chamou, em que eu realmente ouvi a voz do Senhor, dizendo: Valéria, você é minha. Aquele dia foi diferente, queridos. Eu não sabia quase nada a respeito de Deus. Somente havia ouvido falar até aquele dia, como Jó. Eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. E naquele dia, Abraão teve essa experiência com Deus. E ele aceitou o chamado de Deus e ele obedeceu. Ele saiu do meio da parentela dele, provando a sua fé. E foi para essa terra. Mas é interessante que a gente começa a caminhar com o Senhor naquele primeiro amor, naquela força, né? A gente começa a caminhar com Deus e tudo é tão lindo, tão maravilhoso. A gente não vê problemas, não é verdade? A gente quer estar na igreja todo dia. A gente quer abraçar com o irmão, quer cuidar do irmão, chora todo culto. Aleluias. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Mas sabe o que acontece? A gente começa a caminhar. E a gente começa a viver a vida com Deus e a esperar pelas promessas. Porque Deus prometeu, pastor. Porque Deus falou. Então eu vou caminhar com esse Deus, porque Ele tem uma vida plena, uma vida de abundância. E a gente espera muita coisa de Deus. E às vezes a gente até coloca expectativas, criando sonhos e criando promessas que Deus nem falou que ia acontecer. E assim foi com Abraão. Abraão começa então a caminhar. E ele chega assim a um lugar aonde Deus fala com ele: olha, Abraão, é aqui, ó. Lembrem-se, Abraão não sabia qual era essa terra, mas Deus tinha prometido que iria mostrar a ele que terra era essa. E se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 12, em Gênesis capítulo 12, a história nos conta que Abraão então chega até Canaã. Mas Canaã, queridos, ela já estava habitada. Canaã não estava vazia. Ah, Jesus, mas o Senhor falou que essa terra ia ser minha. E agora? Sabe o que acontece? Nós vamos ver pelo perfil de Abraão que ele era muito medroso. Ele era muito medroso. Você quer uma prova de medo de Abraão? Ele chegou diante de Canaã, viu que os cananeus habitavam aquela terra e ele continuou a viagem. Ele não ficou ali. Olha comigo, olha o que está escrito aí. No versículo 5, diz assim: Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que haviam comprado em Harã. Eles saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar chamado Siquém, onde está o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus estavam naquela terra. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra à tua descendência. Olha aí, Deus mostrando. Abraão edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E dali continuou até o monte, até o oriente de Betel, onde armou sua tenda, ficando-lhe ali Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. E depois disso, Abraão prosseguiu o seu caminho, ainda seguindo para o Negueb. Eu paro nesse texto e fico: por que Abraão não ficou lá? Por que Abraão continuou andando? Por que Abraão continuou peregrinando?
Mas isso são perguntas que eu faço para o texto e volto para a nossa vida. Por que muitas vezes nós contemplamos aquilo que Deus já disse que será nosso? E às vezes por medo, porque a gente acha que as situações estão difíceis, a gente continua querendo caminhar. A gente continua querendo passar do ponto em que Deus já nos mostrou que seria nosso. A gente duvida, queridos. Porque Deus, Ele nos dá as promessas, mas Ele não diz quanto tempo, até quanto tempo teremos que esperar para essas promessas serem cumpridas. E isso é um grande problema para todo ser humano. Eu também sofro com isso. O esperar em Deus. Como isso é difícil. Como família, muitas vezes, na condução do nosso lar, da nossa casa, às vezes nos deparamos com situações e dissemos assim: eu acho que isso não é para mim não. Não, tem cananeu na terra. Vou passar reto, viu, Deus? Mas Deus já falou com você, querido. É para você sim. É para você. Talvez não seja agora, mas será. Então não duvide das promessas de Deus, ainda que demore. E é interessante que quando Deus revela essa história para Moisés, porque quem escreveu o texto do Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia foi Moisés. Quando Deus revela para ele, há um detalhe na história que está registrado justamente no versículo 4. É interessante que Deus ele revela que tinha que ser registrado isso aí. Qual era a idade que Abraão tinha quando Deus apareceu para ele? Todos acharam, hein? Alguém fala aí. Na flor da idade, né, irmão? 75 anos. Aleluia. Ele tinha 75 anos. Deus apareceu para ele, fez promessas a ele, a descendência dele, mas Deus não disse quanto tempo isso demoraria para acontecer. Queridos, as promessas de Deus muitas vezes parecem ser algo intangível, algo que a gente não pode tocar, algo que é uma realidade que parece que a gente não vai viver. Eu estou aqui hoje, né? Vocês estão me vendo aqui? Então, né? Oh, glória, aleluia. Não sou um fantasma nem uma ilusão. Mas há quase 20 anos atrás, alguém chegou para mim e revelou uma das promessas de Deus sobre a minha vida. Disse que eu seria usada na palavra. E no dia eu falei: é ruim, hein? Pensei comigo, né? Como é que vai ser isso? Eu era bem novinha. E às vezes a gente ouve as promessas do Senhor para a nossa vida e a gente duvida. Mas quem sou eu? Não, sou só Abraão, um medroso que vivi na casa do meu pai até os dias de hoje, tinha tudo do bom e do melhor, mas eu tô aqui, viu, Deus? Mas ali eu não vou não, viu? Não vou não, porque, né? Vou passar batido. E às vezes, porque as promessas de Deus parecem intangíveis, por medo, nós seguimos viagem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Guarda isso aí com você. Sair da direção de Deus sempre representará escassez. Sair da direção de Deus sempre representará para nós escassez. Enquanto estamos ali, no caminho que Deus está nos mostrando, o Senhor vai nos suprindo, o Senhor nos sustenta. Mas desobedece, sai do caminho, sai da direção. Olha o que acontece com Abraão. Havia fome naquela terra. Qual era a terra que ele estava? Ele estava no deserto do Negueb. Ele passou de Canaã e foi para o deserto do Negueb. E quando ele chegou no Negueb, havia fome na terra. Letícia, sabia? Havia fome na terra. E aí, como se não bastasse, o que Abraão, o pai da fé, faz? Não, vou dar um pulinho ali no Egito, viu, Deus? Porque aqui não está dando não. Amados, Abraão desce para o Egito. Abraão desce para o que naquela época já era uma nação muito poderosa. Às vezes nós nos iludimos com as coisas desse mundo.
Às vezes nós achamos que a direção de Deus é que está errada. Meu Deus, mas tem cananeus na terra, Senhor, essa terra não é para mim. Eu vou seguir viagem, aí eu chego em outro lugar, estou passando fome, Deus, agora eu preciso administrar essa fome. Quando nós estamos fora da direção de Deus, nós temos a tendência a seguir os nossos próprios passos, a querer andar com as nossas próprias pernas. E Abraão fez isso. Porque o natural é que os nossos olhos olhem para as circunstâncias, Chico, não é verdade? É muito fácil a gente falar, mas realmente, coloque-se no lugar de Abraão. Você olhar, às vezes, para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos, e ver escassez, e não ver outra saída, e achar que Deus não tinha te visto, porque em nenhum momento do texto diz que Abraão clamou a Deus para saciar a fome dele. Em nenhum momento do texto está escrito isso. Só diz que havia fome na terra, e por isso Abraão desceu para o Egito, para viver ali por algum tempo, pois a fome na terra era grande. Quando nós colocamos os nossos olhos nas circunstâncias, nós temos a tendência de tomar atitudes erradas. Não estamos vivendo pela fé, estamos vivendo pelo que vemos. Aleluias. Esse lugar onde nós vamos para administrar a nossa fome por conta própria, nos conduz à carne e às nossas fraquezas. Você quer ver o Abraão medroso aparecer de novo? Quer ver, Luciano? Foi lá para o Egito matar a fome dele, não foi? Quando ele chegou lá, Sarai era uma mulher bonita, irmãos. Ela já era uma coroa, mas ela era enxuta e bonita. Por quê? Abraão tinha 75. Em algum lugar do texto, que nós vamos ver da história, a gente vê que a diferença de idade deles era de 10 anos aproximadamente. Então, Sarai ainda tinha 65. E aí, quando eles foram para o Egito, Abraão teve medo. Por quê? Se chegasse lá no Egito, naquele contexto faraônico, né? E Faraó visse que a mulher era bonita e ele falasse que ela era esposa, o Faraó ia pegar Sarai, ia matar Abraão. Olha o medroso aparecendo. E aí, o que o Egito faz? O Egito nos faz trabalhar pela carne. Aparecem os nossos medos e a gente é tentado a cair nas nossas fraquezas. Qual que era a fraqueza de Abraão? A gente descobre aqui. Por causa do medo, Abraão mentiu e pediu para Sarai mentir. E disse assim, olha, é o seguinte, você é minha meia-irmã. Então você vai contar uma mentirinha. Conhece a história da mentirinha branca? É uma meia-verdade, né? É por um bem maior. Queridos, não existe mentirinha branca. Não existe meias-verdades. Mentira é mentira. Ah, não, mas eu só estou omitindo o fato que também ela é minha esposa. Mas ela é minha meia-irmã. Foi isso que Abraão fez. Mas eu quero te dizer uma coisa. Faraó descobre a mentira de Abraão. Por um tempo, até que foi bom. Porque ele chegou lá e realmente aconteceu o que ele já tinha previsto. Quando ele disse que Sarai era irmã dele, Faraó tomou Sarai como uma das suas mulheres. E Abraão usufruiu das riquezas do Egito. Olha só que coisa, hein? Então o Egito não é um lugar tão ruim assim, né, pastor? Olha. Queridos, fora da direção de Deus, nós não temos condições de ser supridos espiritualmente. Nós vivemos pela carne. Nós vivemos sujeitos às nossas fraquezas. Nós vivemos uma mentira. E sabe o que acontece? A mentira só perdura enquanto a verdade não chega, como diz a minha mãe. Ouvi isso muitas vezes quando eu era criança, porque eu era muito mentirosa. Verdade. E ela dizia, olha, a mentira só perdura enquanto a verdade não chega. E foi assim com a vida de Abraão. E Faraó descobriu essa mentira. Por quê? Porque Deus acometeu o Faraó, seus servos, né? O povo tudo ficou doente por conta dessa mentira de Abraão. E foi revelado para Faraó que Abraão tinha mentido para eles.
E aí, Abraão então é expulso praticamente do Egito, né? Só que Faraó deixou ele levar todas as coisas. Vai, Abraão, pode ir embora daqui, mas pode levar suas coisas todas. E a Bíblia diz que Abraão saiu do Egito, levando embora tudo que possuía, seus bens, animais, servos, mas era tudo presente do Egito, mas ele levou embora. Isso aqui depois na história de Abraão tem uma consequência, nós vamos ver daqui a pouco. Queridos, o justo viverá pela fé. Ontem a pastora Janaína leu esse versículo aqui, eu falei, Deus, é desde ontem essa testificação assim, Senhor. Hebreus 10, 38, diz assim que o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. Tentar andar por conta própria, se desviando do caminho, é retroceder diante de Deus. E nós não devemos ser dos que retrocedem para a destruição, mas dos que creem para a preservação da vida. Hebreus 10, 39. O justo viverá pela fé. E se ele retroceder, Deus não tem prazer nele. Porque em Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Porque é necessário que aquele que dele se aproxima, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então você precisa crer que Deus é o teu sustentador. Você precisa crer que Deus fez promessas a você e a sua família. Você precisa crer que Deus é aquele que é dono da tua vida. Por mais difíceis que estejam as situações, não tente administrar a sua fome por conta própria. Não desça para o Egito. Não se entregue aos rudimentos desse mundo. Não se entregue às fraquezas da carne. Isso trará consequências para a sua vida. Infelizmente isso trouxe consequência. A visitinha de Abraão lá no Egito trouxe muitas consequências para ele e para a família dele. E aí, queridos, nós temos não vou dizer um intervalo, mas nós temos aí nos capítulos 13 e 14 de Gênesis, porque estamos falando sobre a história de Abraão, alguns relatos que eu falei, eu vou sintetizar porque é muita coisa, mas eu vou só ler para os irmãos. Abraão volta do Egito para o Neguebe, junto com todos os seus bens, sua mulher e Ló, seu sobrinho, com sua família. E quando eles chegam ali no Neguebe, eles se separam, ele e Ló, as duas famílias, né? Ele estava com a família do sobrinho. Então nós temos uma passagem ali bem famosa, que diz que Abraão chegou ali diante das campinas e mostrou, né? Ló, pode escolher, o que você quer? E os olhos de Ló foram para as campinas verdejantes do Jordão. E Ló então foi montar as suas tendas perto da onde? Sodoma. Foi morar lá em Sodoma. Enquanto isso, Abraão então fica em Canaã. Aí o que acontece? Abraão fica em Canaã e Ló vai para Sodoma. E aí nesse ínterim de tempo acontece uma guerra. No contexto entre os reis acontece uma guerra. Ló é raptado nessa guerra. E Abraão então vai salvar o seu sobrinho. Abraão pega homens treinados, está lá no capítulo 14 de Gênesis. Pega homens treinados e vai em busca de Ló. E ele consegue salvar Ló. E ele, ali junto com a parte aliada com quem ele estava, ele consegue derrotar 4 reinos. Olha que grande vitória. Tudo pela fé, não é verdade? No capítulo 14 nós temos a aparição de Melquisedeque. Eu não vou entrar nesse contexto aqui, porque isso aí teria que ser uma pregação à parte. Mas Melquisedeque, rei de Salém, aparece, abençoa Abraão. Abraão dá o dízimo de tudo. Ali há a instituição bíblica do dízimo, que a gente precisa entregar a 10ª parte de tudo aquilo que Deus nos dá. Amém. Essa é a história. Abraão, então, tem uma grande vitória, é abençoado por Deus. Olha que maravilha. Mas sabe o que acontece? Abraão fica com medo de novo, irmãos. Ai, Jesus! Esse medo desse homem que não passa, Senhor. Sabe por quê? Espera aí. Leia comigo o versículo 1 do capítulo 15.
O versículo 1 do capítulo 15 de Gênesis diz assim: depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Uai, peraí, mas se Deus aparece para Abraão e fala, não temas, ninguém falou nada aqui do que estava passando com Abraão. Mas se Deus aparece para ele e diz, não temas, alguém vai chegar para você e falar assim, não precisa ter medo não, meu filho, se você não tiver com medo. Abraão estava com medo, queridos. Sabe por quê que ele estava com medo? Porque ele tinha lutado contra 4 reinos e ele tinha prevalecido. Qual era o medo de Abraão? Mais uma vez, de que essas pessoas viessem e atacassem a sua família. Ele teve medo da rivalidade, de uma revanche que poderia acontecer contra a vida dele e a vida da família dele. Então Abraão estava temeroso. Tudo indica que ele estava numa situação de grande ansiedade aqui, de grande pavor. E realmente não sabia o que fazer, porque vocês já imaginaram? Naquele tempo não tinha cerca elétrica, não tinha, como é que eu posso falar? Não tinha guarda pessoal, né? Então, a qualquer momento, uma guerra poderia se levantar contra a vida de Abraão e da família dele. E é nesse momento, queridos, que Deus aparece para Abraão. E Deus, pela primeira vez nas Escrituras, é a primeira vez na Bíblia que Deus diz para um homem, não temas. E depois dessa vez, pastor, Deus disse mais 364 vezes, não temas. Nós temos um não temas de Deus para cada dia da nossa vida durante o ano. Deus disse não temas para Abraão. E Ele diz para você hoje, não temas. O justo vive pela fé. Não temas. Aleluias. Deus sempre reafirmará para nós, não temas. Não te deixarei, nem te desampararei. Eu te chamei e te tomo pela minha mão direita. Eu te sustento. E aí, ele diz para Abraão, Abraão, eu sou o teu escudo. Se homens se levantarem contra você, se inimigos se levantarem contra você, Abraão, eu sou a tua proteção. E Deus diz para você, querido, que Ele é o teu escudo. Você não precisa temer. Não importa as adversidades que surjam, porque você vive pela fé num Deus vivo e poderoso. Esse Deus que é o teu escudo. Então Deus diz, não temas, o teu galardão será grande. Então Deus faz novamente a promessa, reafirma a promessa para Abraão. E é tão interessante, queridos, que quando Deus faz isso, Abraão se quebranta diante de Deus. E a gente vê aí um desabafo de Abraão. Ele diz assim, então disse Abraão, ó Senhor Deus, que me darás? Eu vou morrer sem filhos. Olha só, isso é um desabafo, irmãos. Abraão diz para Deus, Deus, o Senhor vai me dar o quê? Eu não tenho filhos. Quem vai ser meu herdeiro? Eliezer, o Damasceno? Abraão tinha um servo, né, que vivia provavelmente junto com a família. E devia ser um rapazinho mais novo. Ele disse, quem é que vai ser meu herdeiro? Eliezer? Só se for ele, né, Deus? Naquele momento ali, era como se Abraão estivesse jogando para Deus a sua causa. Dizendo, Deus, o Senhor fez promessas para mim e para minha família. O Senhor disse que eu seria bendito e que através da minha família seriam benditas todas as nações da terra. Mas eu não tenho filhos. Quantas vezes, diante de declarações de Deus para nós, não temas, a gente desabafa para Deus, né? E a gente rasga o coração. Fala, Deus, o Senhor está falando isso comigo de novo, mas a minha realidade não é essa. Como vou viver essa realidade? Queridos, e aqui, Deus diz para Abraão no versículo 4, ele não será o teu herdeiro. Deus pacientemente fala, ó Abraão, peraí meu filho, Eliezer não vai ser o teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo será o teu herdeiro.
aquele que nascer de ti, algumas traduções vão dizer. E aqui, meus queridos, acontece algo lindo e maravilhoso. Algo que às vezes você já leu, mas você nunca parou para prestar atenção, porque você nunca leu esse texto inteiro. Olha aqui. Então, o levou para fora. Provavelmente, Abraão vivia em tendas, então provavelmente ele estava dentro da tenda dele, correto? Porque o texto diz que Deus levou Abraão para fora. E aí é que vem o mistério, porque Deus diz para Abraão assim: Abraão, é o seguinte, olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que você pode contá-las. Quando a gente lê esse texto, a gente pensa que o céu, pastor, está pretinho, né? Cheio de estrelinha no céu, não é assim? Quantos aqui pensam isso? Você pensa isso? O céu está pretinho, né, Gilvan? Cheio de estrela no céu, assim. E aí Deus fala isso para Abraão, porque é impossível contar as estrelas, porque tem muitas estrelas, não é verdade? Leia comigo. Isso é o mesmo dia, tá, irmãos? É o mesmo dia. Leia comigo o versículo 12. Ao pôr do sol. Uai, mas espera aí, não era noite? Aquela hora? Como é que agora é ao pôr do sol? Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão, e sobre ele vieram um grande pavor e densas trevas. E aí no versículo 17 diz assim: quando o sol já tinha se posto e já estava escuro. Uai, mas não era de noite? A hora que Deus chamou Abraão para fora? Queridos, Deus chama Abraão para fora, pastor, para contar as estrelas que não estavam no céu. E Deus diz para Abraão assim: Abraão, olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode contar, viu, Abraão? É como se Deus estivesse dizendo assim: Abraão, você sabe que tem estrelas lá, você não está vendo, mas conta. Deus estava mostrando para Abraão: Abraão, meu Deus, Abraão, você ainda não tem filhos, Abraão, você não pode ver, mas ele já existe. Ele está lá, porque eu já fiz a promessa. Então, se você pode contar, conta, porque está lá. E aqui está um versículo chave desse texto, que diz que Abraão creu no Senhor, versículo 6, e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. Abraão acreditou naquilo que ele não podia ver. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído pela justiça, como justiça. Essa semana eu li uma tradução até de uma Bíblia que eu ganhei, a Bíblia do Discipulado. E aí eu estava lendo esse texto nessa Bíblia, e é engraçado que numa nota de rodapé, pastor, lá de Gênesis, ele cita justamente Hebreus 11:1. Mas eu achei a tradução tão maravilhosa que eu falei: eu vou falar isso para a igreja, vou ler. Que diz assim: fé é a garantia daquilo que se espera, enxergando como fato aquilo que é invisível. Meu Deus. Vou ler de novo, viu? Porque você precisa aprender o que é fé, para você poder viver como justo que vive pela fé. Fé é a garantia daquilo que se espera, enxergando como fato aquilo que é invisível. Não aconteceu, não está lá, mas Deus falou. Então você pode acreditar como Abraão creu, e isso lhe foi atribuído como justiça. Ele acreditou. Ele teve fé, porque Deus já tinha prometido. Aleluias. Não duvide, não temas, porque Deus é o teu escudo e Ele está com você. Por isso nós somos chamados a viver pela fé e não pelo que vemos. O apóstolo Paulo escreve isso em 2 Coríntios 5:7.
Nós somos chamados a viver pela fé e não pelo que nós podemos ver. As estrelas não estão lá porque ainda é dia, mas você sabe que elas existem. E elas vão aparecer na hora certa. Aleluias. Queridos, mas aí acontece algo na vida de Abraão. Depois que Abraão tem essa experiência maravilhosa com Deus, depois que ele crê na promessa de Deus, ele creu mesmo que ele não podia ver, ele provou a sua fé para o Senhor. Olha o que acontece na vida do crente quando a gente recebe uma verdade maravilhosa de Deus. Vem alguém e tenta roubar. O capítulo 16. No capítulo 16, eu até coloquei um título aqui. O inimigo consegue roubar a semente da fé que nós depositamos no nosso coração quando a gente dá ouvidos a quem não crê na promessa. Simples assim. Porque você vai chegar para pessoas e vai contar. E muita gente vai rir da sua cara. E vai dizer assim, olha, eu acho que não é bem assim não. Eu acho que você entendeu errado esse negócio, hein, Abraão? Eu acho que não é assim. Foi exatamente isso que Sarai, a esposa dele, fez. No capítulo 16, diz que ela resolveu fazer uma proposta para Abraão. Vocês lembram dos negocinhos que Abraão trouxe lá do Egito? No meio dos pertences, dos bens, dos servos, havia Agar. Falei para vocês que tinha uma consequência da passeada de Abraão lá no Egito? Pois é. Muitas vezes aquilo que a gente traz do Egito vai roubar a nossa bênção, vai tentar roubar a nossa bênção. E a gente vai dar ouvidos àquilo lá que aconteceu. Aquilo vai ter influência no nosso presente. E às vezes a promessa de Deus que já era para se cumprir vai tardar mais ainda. Às vezes a gente vai fazer uma besteira e vai trazer consequências para a nossa vida e para as nossas gerações para sempre. E foi exatamente isso que aconteceu. Abraão poderia ter se mantido firme e falado assim, não, Sarai, você é tola, porque Deus falou assim comigo, olha, é o que proceder de ti, Abraão, não tem servo não, é o que proceder de ti. E aí, ele foi e deu ouvidos, porque Sarai disse assim, usou a verdade, né, pastor? Não, então tá certo, vai proceder de ti, né? Então se vai proceder de ti, toma aqui a minha serva, ó, toma para você. Deita-se com ela, ela vai te dar esse filho. E a promessa de Deus vai se cumprir. Queridos, é tão interessante, o inimigo é tão astuto, que ele vai usar até de meias verdades. E vai tentar, de alguma forma, roubar aquilo que Deus já disse que é seu. Aquilo que Deus já disse que fará. E sabe qual é o triste da história? É que eu e você, crente, que tínhamos que viver pela fé e buscar a direção de Deus, a gente dá ouvidos a quem não crê na promessa de verdade. Esse é que é o grande problema. E foi isso que Abraão fez. Essas pessoas normalmente acreditam parcialmente no que Deus falou e procuram sempre interferir ou dar um jeitinho na situação para acelerar o processo, irmãos. Ah, Jesus. Essas pessoas têm até boa intenção, mas guarde o que eu vou te falar. Toda boa intenção fora da vontade de Deus acarreta perdição e sofrimento. Toda boa intenção fora da vontade de Deus acarreta perdição e sofrimento. Sara lembra do Egito e encontra solução eficaz em alguém que eles trouxeram de lá. E isso não era a vontade de Deus. Por isso, houve uma discórdia na família. Porque logo depois que tudo isso acontece, a serva egípcia engravida e Sara fica aborrecida, né? Uai, mas foi ela mesmo que sugeriu? Mandou Agar embora. Manda essa mulher embora, Abraão. E Abraão falou, ela é sua, faz o que você quiser com ela. Olha só, que homem mais louco. E foi isso. Mandou embora. Aí Deus foi lá no deserto, trouxe Agar de volta. Por quê? Porque havia uma promessa sobre a vida de Abraão. Os descendentes dele seriam abençoados. E o filho que estava no ventre de Agar também seria abençoado. Ainda que não fosse o filho da promessa. Ainda que não fosse o filho da promessa.
Queridos, e aí a história se desenrola. Ismael cresce, né? Esse filho de Agar, ele cresce, né? E aí a gente tem um pulo na história, que cronologicamente seriam aproximadamente uns 13 anos. Essa passagem de tempo aí, uns 13 anos, né? O tempo passou, Ismael nasceu, estava crescendo, e Abraão, no capítulo 17, versículo 1, abra sua Bíblia aí, no capítulo 17, versículo 1. Abraão tinha quantos anos? Olha, 99. Sabe por que eu sei que tinham se passado 13 anos? Porque o último versículo do capítulo 16 diz que Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Entenderam? Então tinham se passado 13 anos aí na história. Porque aí Abraão tinha 99 anos. E o que aconteceu quando Abraão tinha 99 anos, né? Que o tempo ali de Sarai, de Abraão, estava amortecido. Parece que estava indo tudo bem, né, Érica? Ah, já tive um filho. Acho que era isso mesmo que Deus tinha, né? Tá tudo bem. Ah, Deus vai cumprir a promessa, né? Parece que tem umas épocas na nossa história que são os tempos de amortecimento. E aí, o que acontece? Quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu para ele novamente, depois de 13 anos em silêncio. A Bíblia não relata que Deus falou com Abraão nesse período. Deus deixou Abraão viver ali, com a família, com os conflitos, com o menino crescendo. Mas aos 99 anos, Deus aparece para Abraão. E o que é interessante, e agora eu quero que você preste bastante atenção, é o que Deus disse para Abraão. Está escrito assim: quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja íntegro. Vamos parte a parte aqui, queridos. Quando Deus aparece para Abraão, ele usa um nome que ele nunca tinha usado para se referir a ele mesmo. Isso é uma coisa muito interessante que você precisa entender. Deus, ele aparece para Abraão, e no hebraico esse termo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, essa expressão Todo-Poderoso, ela é a expressão hebraica El Shaddai. Vou repetir que eu engasguei. É a expressão hebraica El Shaddai. El, que significa Deus, Deus de poder, e Shaddai, que alguns teólogos vão dizer que significam montanha, ser forte, é a tradução. Então, Warren Wiersbe escreve que El Shaddai é o nome do Deus Todo-Poderoso e Absoluto, que pode fazer qualquer coisa e suprir qualquer necessidade. Oh, Jesus, isso é maravilhoso. Deus aparece para Abraão depois de 13 anos de silêncio, e a primeira coisa que ele diz é: Abraão, eu sou El Shaddai, eu sou Deus Todo-Poderoso, Abraão. Eu posso fazer qualquer coisa acontecer pela minha vontade, porque eu sou Deus Todo-Poderoso. E Deus precisava se apresentar assim para Abraão, para que Abraão entendesse de uma vez por todas que o tempo da promessa, enfim, havia chegado. E eu acho que Abraão levou um susto, né? Porque ele falou: eu achei que já tinha se cumprido a promessa. Como assim, né? Como assim? E aí, Deus então fala para Abraão: eu sou Deus Todo-Poderoso e sou suficiente para fazer a promessa acontecer, Abraão. Por isso Deus ordena: seja íntegro, correto, honesto, sem culpa, inteiramente dedicado a mim e anda na minha presença. Queridos, há muitos que são chamados por Deus, há muitos que aceitaram a Cristo, há muitos que aceitaram essa salvação que vem do Senhor, mas em verdade continuam andando num engano, continuam andando
em trevas. Mas como assim, pastora? Como que? Eu já aceitei a Cristo, como que é isso? Há pessoas que não se entregaram ainda inteiramente para o Senhor. E era o caso de Abraão. Que coisa! Abraão foi chamado pai da fé, mas aqui Deus puxa as orelhas de Abraão, 24 anos depois que Deus chamou ele do meio da parentela, 24 anos depois que Deus havia dado experiências a ele, mostrado a ele a terra que ele iria herdar, ele e os seus descendentes. 24 anos depois, Deus aparece para Abraão, por causa de todas as histórias que Abraão já tinha vivido durante esses 24 anos, e disse assim: Abraão, agora chega, viu? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu fiz a promessa e vou cumprir. Agora tem uma coisa, Abraão. Você precisa ser íntegro. Você precisa aprender a andar na minha presença, meu filho. Chega de viver com um ânimo dobre. Chega de viver aqui e ali, administrando a sua fome, atendendo os anseios do seu medo, mentindo, para que você possa se sobressair ou salvar a sua própria pele. Abraão, você precisa aprender a confiar em mim e ser dedicado totalmente a mim. Porque eu farei de ti uma grande nação, Abraão. De ti sairão reis. Não foi isso que Deus disse para Abraão? Gente, era uma responsabilidade muito grande o que Deus estava propondo a Abraão. E ele tinha 99 anos. 99 anos. E Deus puxou as orelhas desse menino e disse: seja íntegro e anda na minha presença. Muitos querem as promessas gloriosas de Deus. Preste muita atenção nisso aqui. Muitos só querem as promessas gloriosas para você, para sua família, promessas de prosperidade, promessas de que tudo vai dar certo, não é verdade? Todo mundo quer essas promessas. Mas não se importam em andar com integridade diante de Deus. Fazem as coisas de qualquer jeito. Continuam confiando nos seus próprios meios. Continuam dando jeitinhos. E a palavra do Senhor é: seja íntegro e ande na minha presença. Viva pela fé. Eu te justifiquei, eu te chamei. Agora ande na minha presença, Abraão. Porque você vai herdar as promessas que eu te fiz. As pessoas, elas têm tido um ânimo dobre. Um dia acreditam em Deus. A gente tem falado muito a respeito disso aqui. Deus tem levado as pessoas que vêm aqui a esse púlpito, o pastor, outras pessoas que eu já vi falando a respeito do ânimo dobre, que está lá na carta de Tiago, se não me falha a memória. Que nós precisamos nos endireitar, queridos. Nós não podemos um dia ter um ânimo, um dia estarmos dispostos querendo a Deus e no outro dia estarmos lá embaixo, quero Deus nada. Muitos têm vivido mentiras e continuam presos porque seguem seu caminho vacilantes, dando seus jeitinhos e achando que estão vivendo o que Deus tem. Quando a verdade está escrita em João 15:5. Onde Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. E a gente às vezes tem dificuldade de viver essa verdade. A gente diz que está em Cristo, mas não está nada. Porque na hora de tomar as decisões, não, aqui eu sei, eu tomo conta, né? É isso mesmo, Sara, me dá essa mulher aí, vamos administrar, porque, né? E vamos viver, porque eu acho que a promessa é desse jeito aí. E não é assim. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele é o El Shaddai. Ele é suficiente para fazer a promessa cumprir. Ele é Deus Todo-Poderoso. Às vezes a gente se entrega ao nosso ânimo dobre e deixa de ser inteiro para Deus. Mas o que Deus chama hoje é que nós sejamos inteiros, sejamos íntegros. Algumas traduções vão dizer: seja perfeito. Mas é certo que, na verdade, essa palavra perfeito estava querendo dizer a que a gente precisa viver uma vida correta diante de Deus. Uma vida reta aos caminhos do Senhor. Tentando viver a cada dia aquilo que Jesus faria se Ele estivesse no nosso lugar. Mas tem muita gente que não faz isso. Mas nesse dia, Deus apareceu para Abraão. Deu esse ultimato em Abraão.
E o que eu acho mais interessante nesse texto, é claro, é como Deus fala com Abraão, mas o que ele faz depois. E isso é o que nós precisamos viver na nossa vida. Se você continuar lendo o capítulo 17 de Gênesis, você vai ver que Deus promove uma mudança em Abraão em nível de identidade. Abrão significava pai exaltado. E Deus então diz, olha, o seu nome não será mais Abrão. O seu nome será Abraão, que quer dizer pai de muitos. Deus ali muda o nome de Abraão. Ou seja, mexe na estrutura de Abraão a nível de identidade. E Deus quer fazer isso comigo e com você. Ele quer nos mudar. Eu não vou, meu nome é Valéria, eu não vou se chamar Valerai, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas está querendo dizer que Deus quer nos dar uma nova identidade em Cristo Jesus, para que a gente possa viver as promessas de Deus, queridos. E é preciso ter fé para crer nisso. Porque vocês já imaginaram? Olha bem, pensa aqui comigo. Abraão vivia naquele acampamento, tinha muitos servas, né? Ele não tinha filhos, mas ele tinha empregados. E aí vocês já imaginaram? Abraão chegando para os funcionários e falando assim, olha, meu nome agora é Abraão, viu? Gente, tinha que ter muita fé. Porque ele estava dizendo assim para aquelas pessoas e declarando, olha, agora eu estou pronto para viver a promessa. O meu nome agora é pai de multidões. O meu nome agora é pai de muitos. Vocês já imaginaram o que aquelas pessoas poderiam olhar e pensar? Esse cara é doido. Tem 99 anos. É pai de quem? Não é pai de ninguém. Queridos, às vezes o mundo zombará das promessas que Deus fez para você. Mas quando Ele muda a sua identidade, queridos, aí não tem para ninguém. Ninguém vai mais roubar. Ninguém vai mais roubar a verdade que Deus já colocou em você. Quando nós somos justificados por Deus, vivemos não mais sob a alcunha, ou seja, o que é a alcunha? É aquilo que nos chamavam, né? No nosso passado, como nós éramos conhecidos. Não mais sob a alcunha do nosso passado, ou como nos rotularam. Fulano era assim, era assado. Fulana, não há mais rótulos, mas sob a perspectiva do propósito de Deus. Eu vou repetir isso aqui para você. Quando nós somos justificados por Deus, e Ele nos transforma e toca na nossa identidade, nós não vivemos mais sobre a alcunha do nosso passado, ou como nos rotulavam, mas sob a perspectiva do propósito de Deus. Aleluias. Deus não cria propósitos para os homens. Isso aqui é muito sério. Deus não cria propósitos para os homens, mas chama homens para viverem os propósitos que Ele já planejou. Assim Ele nos chama e nos justifica por meio da fé e nos molda para viver o que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ele nos chama, a gente aceita, a gente sai, a gente vai em busca das promessas, a gente comete os nossos erros por causa daquilo que está em nós, que a gente carrega. Mas chega um momento na nossa vida em que Deus nos pega assim como quem pega pelo colarinho assim, ó. Eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Eu sou suficiente para cumprir na sua vida a promessa. Eu mudo a sua identidade hoje. Você não é mais um pai exaltado, mas agora você é um pai de multidões. Seu nome não é mais Abrão, mas agora é Abraão. E Deus faz isso conosco. Então, é interessante que mesmo depois que isso acontece, Abraão se prostra em terra. E se você ler o versículo 17, a Bíblia diz que Abraão ri. Ele se riu. E alguns estudiosos vão dizer que ele riu de alegria. Ele riu de alegria. E ele sussurrou como quem pensa para Deus: será que eu na velhice vou ter filhos? E Sara já velha vai amamentar? Abraão riu-se de Deus. Mas pastor Rodrigo Nascimento disse: onde tem promessas,
tem vida. Ainda não terminou, tem mais. Aleluias. Essa semana eu estava conversando com um pastor, ele nem sabia o que eu ia pregar. E ele falou isso, eu falei, pastor, eu vou citar o senhor lá na pregação. Aonde tem promessas, tem vida. Ainda não terminou, tem mais, Abraão. Tem mais para você. E no tempo determinado, Deus cumpre a promessa e Sara dá à luz Isaque. Em Gênesis 21, 5, lá está registrado que Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. 25 anos se passaram e você está reclamando? Você está reclamando que algumas coisas ainda não aconteceram? Queridos, a nossa perspectiva ela está em Deus. A nossa perspectiva está nas promessas de vida eterna. As nossas perspectivas não podem estar só aqui no material. As nossas perspectivas estão com o Senhor. E às vezes a gente não vive pela fé, a gente só reclama. A gente quer que as coisas sejam transformadas na nossa casa, mas a gente não está disposto a andar em integridade. A gente quer dar um jeitinho. A gente aceita a opinião daqueles que não creem. A gente mente para administrar os nossos medos, conta mentirinha branca. Se vende, se rende. E Deus nos chama a vivermos em integridade, porque o justo viverá pela fé. E é tão interessante que Abraão alcançou a promessa de Deus, embora não tenha visto essa descendência. Abraão viu apenas o seu filho Isaque. Mas pela fé, ele viveu para receber a promessa. E foi por causa da fé de Abraão que um povo foi separado para Deus. E Jesus, o nosso Salvador e descendente de Abraão, veio a esse mundo. É interessante, né? Porque eu vou até repetir algo que eu falei aqui antes. Tem muita gente que acha que Deus tem a obrigação de fazer um propósito para mim. Não, queridos. Deus te chamou para viver os propósitos que Ele já tem. E olha o que Ele fez com toda essa trajetória com a vida de Abraão. Deus chama Abraão para cumprir o propósito que Ele tinha para a humanidade. Quando Deus disse para Abraão, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Ali estava a minha e a sua família. Sabe por quê? Porque por causa da fé e da obediência de Abraão, Jesus veio. Jesus pôde vir. E depois, é claro, né, o nosso tempo está acabando, mas a gente vai ver a maior prova de todas que Abraão deu para Deus, que foi quando ele levou o seu filho, o filho da promessa, em sacrifício. E quando chegou ali, Deus disse, para com isso, Abraão, você não precisa entregar Isaque. Eu já provi o cordeiro para ir no lugar, para ir em sacrifício. E eu quero ressaltar aqui, apesar de não entrar em detalhes da história, mas dizer que aquilo que aconteceu é uma prefiguração daquilo que Deus faria quando Jesus viesse. Agostinho escreveu que o Novo Testamento está oculto no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento está revelado no Novo. Então, o Novo Testamento, ele não vem causar uma ruptura com aquilo que aconteceu. Porque o Novo está lá no Velho e o Velho se cumpre no Novo. E quando Deus, então, proveu o cordeiro para ir no lugar de Isaque, Deus estava nos dizendo assim, homem, não há nada que você possa fazer para te salvar. Mas eu providencio para você e para a sua família a salvação em Cristo Jesus. Por isso, Romanos 1,17 vai dizer que a justiça de Deus é revelada no Evangelho, de fé em fé, pois o justo viverá pela fé. É pela fé, querido, que você pode crer nesse Deus que se entregou. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que muda a tua história, que endireita o teu caminho, que faz você viver em integridade para andar na presença dEle. É por meio de Cristo que nós temos acesso a uma nova aliança com Deus.
E foi por causa da fé de Abraão, que creu nas promessas de Deus e perseverou na fé, passando por todo tipo de provas durante a vida, que hoje podemos dizer que a promessa feita a ele se cumpre em nós. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi da sua descendência que nasceu Jesus, o nosso Salvador. Por nossos próprios meios, nós jamais seríamos justificados diante de Deus. Mas quando Deus entregou a Jesus, a justiça de Deus foi saciada. Então quando Deus olha para mim e para você, Ele vê o justo. Porque Deus é o justo e o justificador. Ele justifica você através do sangue de Jesus. Porque todos pecaram, mas Deus nos ofereceu gratuitamente a salvação. A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. Queria convidar o ministério de louvor a que estivesse aqui, adorando ao Senhor com uma canção. Eu temi grandemente trazer essa palavra. Temi grandemente. Hoje pela manhã eu até chorei. E falei, João, não consigo. Mas Deus queria falar com você. Deus precisava falar a pessoas aqui nessa noite que você precisa aceitá-lo pela fé. Aceitar a Jesus, aceitar aquele que chama para viver fora dos rudimentos desse mundo, com a esperança na promessa de vida eterna. E é por isso nessa noite que Ele continua a te convidar e a te chamar. Vamos desligar as luzes. Eu queria que nesse momento você adorasse ao Senhor em liberdade, dissesse: Deus, o Senhor continua falando. É claro que Deus continua falando. E hoje nós temos livre acesso a Ele por meio de Jesus Cristo. Já não resta mais sacrifícios, porque quando Jesus se entregou àquela cruz, o véu foi rasgado de alto a baixo. E agora não só algumas pessoas, mas todos aqueles que creem no seu sacrifício vicário têm acesso à presença de Deus. Então abra o seu coração para o Senhor. Viva pela fé, meu amado. Viva pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por mim e por você. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir um mar,
maior expectativa, ela está no Senhor. A sua fé precisa estar no El Shaddai, no Deus Todo-Poderoso, que é suficiente para cumprir as promessas dele sobre a sua vida. Mas ele te pede integridade. Ele te pede que você ande na presença dele. E talvez hoje essa palavra tenha falado com você. Talvez hoje essa palavra tenha tocado fundo ao seu coração. E talvez hoje você queira realmente se entregar a este Deus verdadeiro, confessando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque o Evangelho de Deus, ele traz a boa nova de salvação em Jesus Cristo, o descendente lá de Abraão, em quem todas as famílias da terra serão e são benditas. É em Jesus. Então nessa noite, se você quer aceitar a Jesus, levante uma das suas mãos. Nós não fazemos isso para te constranger, mas para te dar a oportunidade de confessar ao Senhor nessa noite. Porque talvez você não tenha outra oportunidade de confessá-lo. Aleluias. Se não temos ninguém, querido, talvez tenhamos alguém que quer nessa noite se reconciliar com o Senhor. Talvez você já tenha aceitado a Jesus, você já tenha até frequentado uma igreja, mas você resolveu dar uma passeada no Egito. E você resolveu administrar a sua própria vida, a sua maneira, administrar a sua fome. Mas Deus nessa noite bate fundo ao seu coração e te chama. Sai, querido, do Egito e volta para a terra, volta para a direção que eu te dei. Volta para os meus caminhos. Então nessa noite Deus também te dá essa oportunidade de se reconciliar com Ele. Se há alguém aqui no nosso meio que deseja nessa noite fazer esta oração de reconciliação com o Senhor, eu queria que você levantasse também uma das suas mãos. Se nós não temos, amém, em nome de Cristo Jesus, todos nós que estamos aqui já pertencemos, estamos com essa fé firme em Cristo Jesus. Mas eu quero nessa noite orar pela sua família, pela sua vida, pela vida da sua família. Eu queria que nessa noite, aqueles que têm família aqui, que pudessem se ajuntar, amém? Que pudessem se ajuntar e ficar bem juntinhos, abraçados, né, meu bem? Aleluias. Glórias a Deus. Você que está aqui nessa noite com a sua família, junte-se a Ele. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Amado Deus e Pai, a Tua palavra nessa noite, ela foi pregada, Senhor. O Evangelho das boas novas de salvação foram pregados. Nós falamos sobre a fé que precisamos ter em Cristo Jesus, da fé que precisamos ter dia após dia, porque o justo vive pela fé. Então, Deus, nessa noite, eu quero entregar a vida daqueles que estão aqui nessa noite, pois são justos diante de Ti. O sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo, que foi vertido ali naquela cruz como Cordeiro Santo, sem mácula, sem pecado, nos purificou de todo pecado e nos justificou. Então nessa noite, ó Deus, é crendo que o Senhor nos olha assim como justos, que nós clamamos ao Senhor pelas causas que muitas vezes nos afligem enquanto família. Senhor, em nome de Cristo Jesus, eu peço ao Senhor que entre com providências, ó Pai, que opere milagres durante essa semana, Senhor. Ah, Deus, em nome de Cristo Jesus, fomenta a fé dos seus filhos, como os discípulos oravam e diziam: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Então hoje eu peço ao Senhor, aumenta-nos a fé, para que nós possamos crer, Pai, dia após dia, como diz as Escrituras, de fé em fé, uma fé que não se finda, uma fé inabalável, porque quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ó Deus, eu entrego a cada um diante, ó Pai, do Senhor, e peço, toma cada um nos teus braços,
em nome de Cristo Jesus, porque nós já somos benditos, nós já somos benditos, porque Jesus veio e Ele é o descendente de Abraão, Ele veio, ó Pai, para que todas as famílias da terra fossem benditas. Então somos benditos teus, ó Pai, mas ajuda-nos a andar em integridade diante da presença do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor nessa noite. Queria convidar o pastor. Vem cá, pastor. Aleluias. Queridos, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por essa bendita palavra, a palavra do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos. Obrigado, Senhor, pela direção, Pai, porque sabemos, meu Pai, que o Senhor nos direcionou. O Senhor direcionou pessoas aqui, Senhor. Pai, nós agradecemos, Pai, porque o Senhor continua falando. Pai, o Senhor continua nos direcionando. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta palavra. Queridos, ainda com seus olhos fechados, queridos, creia, somente creia, somente creia, somente creia. Independente de qualquer anúncio, independente de qualquer situação que você esteja enfrentando, você precisa crer. Deus falou com Abraão: olha, permaneça fiel, permaneça íntegro. Queridos, a verdade é que muitos sofrimentos que nós enfrentamos é porque nós buscamos, nós não estamos andando perfeito diante do Senhor. O Senhor falou essa noite. Feche os teus olhos, feche. Bata o seu pé no chão assim, bata. Com seus olhos fechados, bata o seu pé no chão. Você está sentindo esse chão? Com os seus olhos fechados, você está sentindo o chão? Você está vendo o chão? Com seus olhos fechados, você está vendo esse chão? Não, você não está vendo, mas você sabe que Ele está aí, não sabe? Essa deve ser a tua caminhada com o Senhor. Por mais que você não esteja vendo, o chão está diante de você. Prossiga, avance, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, queremos agradecer ao Ministério da Família. Todo segundo sábado do mês é o culto da família. Quarta-feira agora, nós estamos estudando as parábolas de Jesus. Estamos na introdução. O que significa as parábolas? Você tem que vir para cá. Quarta-feira foi assustador. Quem estava quarta-feira aqui? Quarta-feira foi, não foi, Érica? Quarta-feira foi assustador. Você quer? Vem para cá na quarta. Venha descobrir como é que foi. Então, quarta-feira, venha para cá. Sábado nós temos culto do jovem, às 19h30. Eu vou falar de novo. Sábado vai ter culto Legacy, às 19h30. Domingo, 10 da manhã, às 18 horas. Vocês estão na bênção, tudo na paz. Somos igreja, nós somos família. Ei, aqui nós somos igreja, nós somos família. Faça assim com as suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja sempre sobre a sua vida. E você diz amém. Queridos, vá viver a melhor semana da sua vida. Que o Senhor te abençoe. Aplaudam, aplaudam.